Olá pessoal, nesta videoaula eu falarei brevemente sobre o padrão de projeto Singleton, que é um dos mais básicos também. Então, antes de tudo, vamos às definições. O padrão Singleton tem como definição garantir que uma classe tenha apenas uma instância de si mesma e que forneça um ponto global de acesso a ela. Então, assim, uma classe convencional, ela pode gerar várias instâncias, né? Normalmente a intenção da classe é justamente essa. A partir daquele modelo nós conseguimos gerar vários objetos. Porém, em algumas situações específicas nós vamos querer que nunca exista duas instâncias de uma mesma classe ali rodando simultaneamente no nosso sistema, ok? Então, um exemplo disso é quando nós instanciamos aquela classe de acesso a banco de dados. Né? Quando nós temos um sistema que conversa com o banco de dados, não é interessante que nós façamos, né? Nós criemos dois objetos de acesso ao banco, porque nós vamos estar estabelecendo duas conexões com o mesmo banco, né? Então, isso acaba pesando no sistema, né? Acaba, além de gastando mais tempo, às vezes, porque você já tem uma conexão criada, você vai lá e cria outra, você ainda vai estar consumindo mais memória e tudo mais, ok? Então, em algumas circunstâncias, nós precisamos que exista apenas uma instância daquela classe, né? E aí nós vamos utilizar o padrão Singleton. Depois eu vou falar que existem algumas discussões com relação a esse padrão, mas, como ele é um dos básicos, eu vou estar mostrando para vocês, ok? Mas assim, nesse padrão, uma classe gerencia a própria instância, além de evitar que qualquer outra classe crie uma instância dela de forma direta. Okay? Então, nós vamos impedir que seja possibilitada aquela instanciação direta da classe. Então, veja um diagrama exemplificando como que vai funcionar mais ou menos esta classe. Nós temos aí uma classe que aqui está com o nome do padrão de projeto, Singleton, né? Mas vai depender do que você quer fazer. Dependendo, você pode colocar Singleton, JPA, enfim, se for para banco de dados. Se for uma classe de conexão com algum sistema externo, você pode colocar o nome desse sistema. O nome da classe você vai definir. É interessante deixar o nome Singleton junto para ficar claro qual padrão que aquela classe está seguindo, né? Pode ser útil. Mas observem que geralmente esse padrão de projeto é utilizado quando você precisa fazer uma conexão com alguma entidade externa, né? Banco de dados, um sistema externo, alguma coisa assim. Enfim, então nós vamos ter o nome da classe, nós vamos ter um atributo da classe que vai estar guardando essa instância única, e ele será privado. E aí, vejam só uma curiosidade, né? Algo diferente. Na verdade, o que define o funcionamento do padrão Singleton, de certa forma, são esses dois métodos. O construtor, que neste caso está privado, ou seja, diferente do que nós sempre vemos, né, um construtor público, nós teremos um construtor privado, que não permitirá a criação de instâncias de forma direta. Além disso, nós vamos ter um método aqui que pode se chamar getInstance ou outro nome, mas geralmente se utiliza essa nomenclatura, que vai fazer o retorno do nosso objeto, da nossa instância. Ok? Na explicação deste padrão de projeto, nós vamos utilizar exatamente o exemplo que o site aqui devmedia.com.br está mostrando. Ok? É um exemplo clássico, ok? Sempre é exibido exatamente este exemplo, porque esse padrão de projeto ele é bem simples, né? Na verdade. Aí você pode implementar outras coisas aqui de acordo com a necessidade da sua classe, mas a base é exatamente esta. Então, vamos lá. Eu já criei um projeto aqui no NetBeans. Ele está em branco, só tem a minha classe principal. Então, basicamente, eu não vou trabalhar nenhum exemplo concreto aqui de negócio. Nós vamos apenas criar uma classe e ver como que nós podemos fazer para que não seja possível termos duas instâncias desta classe existindo aqui no sistema simultaneamente.
Então eu vou criar aqui uma nova classe, que eu vou chamar de singleton. Ok. Tá? Quando você for utilizar este padrão de projeto, você vai ter que colocar o nome assim do que se trata, né? Não apenas singleton. Mas enfim. O que nós teremos aqui? Antes de tudo, eu não quero que seja possível, né, que essa classe seja instanciada de qualquer jeito. Por quê? Eu não quero, basicamente, deixa eu dar um Ctrl S, eu não quero que o programador que estiver utilizando a minha classe, ou eu mesmo em outra circunstância, possa fazer isso daqui, ó. Singleton, vou chamar aqui de S1. New singleton. É exatamente isso que eu quero impedir que aconteça, né? Eu quero impedir que possam ser gerados mais do que uma instância de singleton, né? Se a gente for verificar aqui, S1, ou melhor, só dar um system.out.println, S1 igual a S2. Vamos lá. Vejam só, ele resultou aqui em false, porque são referências diferentes, não são o mesmo objeto. Ok? Então vamos lá. Para que não seja possível instanciar, né, dois objetos dessa classe, eu vou ter que definir o construtor como private. Bom, nessa classe aqui é só um exemplo, então nós não teremos nenhum argumento, mas numa situação real provavelmente vai haver algum argumento aqui nesse construtor. Apesar de ele ser privado, ele será utilizado, tudo bem? Mas não de forma direta, apenas a própria classe singleton vai conseguir acessar esse construtor. E aí, tudo bem, né? Mas como que nós aqui, a partir da nossa classe main, nosso método main mesmo, vamos conseguir avisar para a classe singleton que nós queremos uma instância? Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos criar um método estático. Então, o padrão singleton, né, ele faz o uso da ideia, do conceito de métodos e atributos estáticos. Então, vou ter aqui um public static, que vai retornar uma instância desta própria classe singleton. Ok? Esqueci aqui de colocar o nome. Get instance. Eu posso colocar outro nome aqui, se eu quiser, mas este é um nome que representa bem a funcionalidade, o objetivo deste método. E aí, este método será capaz de retornar uma instância, né? Mas que instância que ele vai retornar? Né? Até agora ele não tem um singleton para retornar. Bom, deixa eu colocar null aqui por enquanto, só para ele não ficar acusando erro. Nós vamos criar aqui um private static singleton. Certo? Então nós temos aqui um atributo estático também. Lembrando, quando nós temos um atributo estático, esse atributo ele não vai estar ligado aos objetos, às instâncias que são criadas, mas sim a classe, a própria classe, né? Então, toda instância de singleton vai estar apontando para o mesmo atributo singleton que nós criamos aqui. Por isso que ele é estático. Ele está no escopo da classe, não no escopo do objeto que for criado. Então, criamos aqui esse atributo, e agora, quando a partir de qualquer local for chamado getInstance, nós vamos verificar se singleton, se o nosso atributo é igual a null. Se ele for igual a null, nós vamos chamar, nós vamos aqui atribuir para este atributo um new singleton. Certo?
Então vejam que nós estamos utilizando o construtor privado aqui, porém dentro de um método da própria classe singleton, ok? E aí nós fazemos o retorno. Então, se esse atributo já possuía uma instância, né, ele vai simplesmente ignorar esse if e vai retornar essa instância. Caso isso daqui estivesse nulo ainda, ele vai instanciar um singleton, vai guardar neste atributo e vai retornar o valor deste atributo. Então, nós voltamos aqui para a nossa main. E, em vez de chamar new singleton, nós vamos chamar singleton.getStance. Como o getStance é estático, nós conseguimos chamá-lo sem ter que instanciar o singleton. Agora sim, nós podemos... Vamos aqui colocar um outro objeto, criar um outro objeto aqui e fazer ele receber singleton.getInstance. E aí nós vamos ver se eles são iguais ou não. Ok? Executamos aqui o nosso método main e escreveu aqui no console true. Por quê? S1 e S2 estão apontando exatamente para o mesmo objeto. Então, por mais que nós chamamos aqui duas vezes, S1 e S2 são o mesmo objeto. É este o objetivo do padrão singleton, impedir que existam múltiplas instâncias de uma mesma classe. É claro que na maioria dos casos isso não vai ser relevante, mas em algumas situações específicas nós podemos precisar deste comportamento, né? Como eu disse, eu vou fazer uma conexão com o mesmo banco de dados, não é interessante que eu tenha duas conexões, né, coexistindo. O mesmo sistema, com o mesmo banco de dados, né, não precisa de duas conexões. Então eu posso aplicar, por exemplo, este padrão de projeto para impedir que hajam duas conexões aí simultaneamente. Ok? Então, basicamente, né, revisando aqui, nós criamos um atributo estático. Dessa forma, nosso atributo singleton está ligado ao escopo da classe, né? Então nós teremos apenas um singleton para a classe e não um para cada objeto. O mesmo aqui no caso do método. Como o método é estático, não precisa ser instanciado um singleton para acessá-lo. Se você não compreende muito bem o conceito de static, eu sugiro que dê uma pesquisada, porque ele é utilizado constantemente, ok? E nessa disciplina, né, espera-se que você já tenha estudado e tenha compreendido o funcionamento deste modificador, ok? Bom, então nós temos aqui um atributo estático, um método estático, e o nosso construtor ele fica como privado, ok? Impedindo que haja instanciação direta. E aí, quando nós executamos aqui, ele executou essa linha, né, chamou o getInstance. O getInstance entrou aqui no if, por quê? Porque isso daqui ainda estava nulo, esse nosso atributo. Então, na primeira execução, ele criou um novo singleton e fez o retorno. Na segunda execução aqui, este nosso atributo já estava definido, ele já tinha recebido uma instância. Então, em vez de ele criar uma nova instância, né, ele simplesmente já retornou aquela instância pré-existente. Por isso, S1 e S2 são referências de uma mesma instância. Bom, agora vamos a algumas colocações, né? Este padrão de projeto ele é muito questionado, tá? Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que tem bastante discussões a respeito do quão interessante que é utilizá-lo de fato, né? Aí vão existir vários argumentos a favor da utilização dele e vão existir argumentos contrários. Mas em geral, para que vocês tenham conhecimento, né? Em geral, existe um argumento contrário a ele com relação a sistemas web. Por quê?
em sistemas web, onde você tem o Java rodando ali no back-end, o que acontece? O singleton ele pode dar a falsa sensação de que você tem apenas uma instância rodando, mas quando se trata do Java Enterprise Edition, né, que basicamente é o que é utilizado para a web, cada acesso ele acaba criando um novo escopo, tudo bem? E aí, neste contexto, o padrão de projeto singleton não dá o resultado esperado, tá? No contexto do nosso código estar rodando como back-end de um sistema web. Outro problema do padrão singleton é que ele traz aí alguns empecilhos para os testes unitários no Java, tá? Não apenas no Java, mas também em outras linguagens de programação. Então, ele acaba atrapalhando na execução de testes unitários. Bom, ele acaba, né, nos argumentos que defendem o singleton, dizem que ele é apropriado, sim, mas sim, mais voltado para sistemas desktop, onde você não vai ter múltiplas instâncias daquele software rodando simultaneamente, né? Enfim, tem essas questões aí, né? Nós temos aqui a conclusão. O padrão singleton é utilizado quando necessita-se de um ponto único para a criação de uma instância de classe e quando precisamos de apenas uma instância, ok? Basicamente o que nós já vimos anteriormente. Eu apenas me esqueci, eu vi agora, de utilizar esse outro recurso, tá? Synchronized. Deixa eu verificar. Acho que eu digitei errado. Sim, digitei errado. Bom, por que é importante também definir que esse modificador? Acontece que se você estiver trabalhando com threads no seu software e for chamado esse getInstance em duas threads praticamente ao mesmo tempo, né, vai ser possível gerar instâncias diferentes. Tudo bem, é uma situação bem específica, mas em um software maior isso pode acontecer, né? Um software com bastante uso, né? Pode acontecer de esse método getInstance ser chamado em threads diferentes, né, praticamente ao mesmo tempo. Então, o que esse modificador vai fazer? Ele vai fazer com que seja possível chamar o getInstance apenas de forma síncrona, vamos dizer assim. Ou seja, se duas threads tentarem chamar ao mesmo tempo esse daqui, a thread que tiver chamado, mesmo que milésimos de segundo antes, ela vai concluir a execução deste método para que a segunda thread possa iniciar a execução do getInstance, ok? Então ele vai impedir que o getInstance esteja rodando simultaneamente em duas threads. Uma situação específica, mas é interessante já ressaltar. Ok, pessoal? Então, este é o padrão de projeto singleton e eu espero que tenha ficado compreensível aí a ideia. Então, até a próxima.